Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Você que está em casa agora com uma cobertinha, vai perder algo ao vivo hoje aqui, hein? Existe algo que vai ser liberado neste lugar, nessa noite. Amém? Antes de nós começarmos com a palavra, tivemos agora há pouco um café, que é o nosso café com pastores. E neste tempo, é um tempo onde nós falamos a respeito da visão dessa casa, contamos um pouco da história nossa, de todos aqueles irmãos que têm chegado junto conosco neste lugar e têm formado esse corpo maravilhoso, lindo. E é um tempo muito gostoso, onde a gente, então, traz todas essas nossas experiências, aquilo que Deus fez nos nossos últimos anos de vida ministerial também, e o início dessa casa, tudo aquilo que Deus também fez. E daí a gente expõe isso, fala um pouco também sobre a igreja Sabaoth, e é um tempo de tirarmos dúvidas, enfim. Só que logo após isso, a gente, como tenta simplificar ao máximo a igreja, para nós não burocratizarmos algo que Deus mostra na palavra que é simples, porque a nossa vida com Deus, ela é simples, amém? Não tem muito assim, que a gente fica pensando quando Deus fala algo conosco, o Espírito Santo traz as verdades dele para nós. É o que acontecia com Jesus. Jesus repartia o seu coração, repartia a respeito de Deus, como ele conhecia intimamente o Pai, e aquelas pessoas todas eram tocadas por aquela palavra, e elas se rendiam diante daquela palavra. Então a igreja, a gente entende que é assim. O Espírito Santo, ele fala conosco, até mesmo a respeito do lugar que nós estamos sendo convidados por ele para pertencer. Então, a gente não faz, nesse momento, uma classe de integração com 45 lições. E a gente não tem ali 1 ano, 2 anos e tal, né? A gente tem esse café que a gente se apresenta e convida essas pessoas para estarem junto conosco, para fazerem parte dessa casa e se tornarem membros. Então, essa reunião hoje também foi uma reunião com essa alegria que nós tivemos juntos com esses irmãos. E eu gostaria de orar agora por estes que entenderam da parte do Senhor, né, que esse é o seu lugar, que Deus está te chamando para fazer parte desse corpo, e assim, estar sob essa cobertura espiritual, para que você ficasse em pé agora, para nós orarmos como igreja e te receber em nome de Jesus, como parte dessa família. Dá uma olhadinha para o seu lado, dá uma salva de palmas para Jesus. Pedir para você ficar ainda em pé, que eu gostaria de orar por vocês. Queria pedir para a igreja estar em pé juntos agora, vocês que estão próximos a esses queridos, de alguma forma ali, faça que ele saiba que você gosta dele. Dá um abraço, enfim, né? Fica pertinho enquanto a gente ora. Continue abraçando que eu vou orar. Amém, Jesus. Nós agradecemos o teu nome, porque existe algo, Deus, que nós temos o privilégio de fazer parte, que é tão maravilhoso, Senhor, que é tão maior que nós, que é a tua igreja, que é o teu reino. E nós te agradecemos pela tua porção neste lugar, pelas coisas que o Senhor tem feito e como o Senhor tem acrescentado, o Senhor tem acrescentado, Pai. E nós podemos testemunhar nessa noite mais uma vez, que o Senhor tem aproximado dessa casa pessoas tão especiais, Pai. Já são especiais para nós, mas nós sabemos o quanto são especiais para Ti, Senhor.
como existe um sonho teu, como existe um projeto teu, como existe um plano da tua parte para essas vidas, Senhor. E nós hoje, agora, temos o privilégio de recebê-las como parte deste corpo, para nós crescermos juntos, para nós ligados uns aos outros, podemos avançar, mas também podemos cuidar uns dos outros, Pai, como um corpo cuida, Senhor. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, por este amor que o Senhor tem derramado neste lugar, e por aquilo que nós sabemos que o Senhor fará também, através desses irmãos que hoje pela primeira vez estão neste lugar, nessa condição, Pai, de cobertos espiritualmente, Pai, de ligados, Senhor, oficialmente, Deus, a este ministério que o Senhor, Pai, tem dirigido e tem sido o Senhor, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Você que está em casa perdeu de dar esse abraço. Eu vou falar isso a noite inteira. Sempre que eu tiver uma oportunidade, vou dar uma cutucada em quem está em casa. Porque é uma crise, não é? Para mim é uma crise transmitir o culto. Para quem é uma crise transmitir o culto ao vivo? Não é? É bom e é ruim. Então, o bom é que você pode ouvir de novo, e que quando você não pode, você acompanha à distância. Esse é só ir, para só isso que serve. Mandar para os amigos, não é? E, enfim. E o tema da palavra nessa noite é não fique em casa, estou brincando. Aquelas palavras bem encomendadas, né? Eis que diz o Senhor, né? Bom, gente, se fosse classificar essa palavra, eu a classificaria entre as 5 mais. Porque existem algumas coisas que eu creio que Deus, Ele esclarece para nós e traz em algum momento da nossa vida, e essas coisas, elas precisam ocupar esse lugar de importância. É claro que o Espírito Santo que vai comunicar isso para você, mas para mim foi, porque durante a semana eu ouvi algo, eu ouvi uma frase, e essa frase, na verdade, fez todo um barulho, né, dentro de mim, literal, e eu comecei a procurar esse texto, comecei a investigar, e falei, não, mas será que eu nunca pensei nisso mesmo, a respeito desse texto? O texto é uma história muito famosa, que é a história de José do Egito. Quem aqui conhece a história de José do Egito? Vamos um passo atrás. Quem aqui sabe que existe o Egito? Agora, você sabe que tinha um homem que viveu no Egito, que se chamava José? Agora, quem aqui conhece a história dele? 14 capítulos a Bíblia reserva para falar a respeito da história desse homem. Então, não é qualquer história. A gente tem tantas coisas importantes que aconteceram na Bíblia, que ela conta ali 1 capítulo, 2 capítulos, mas a história desse homem, da sua família, foram 14 capítulos reservados. E tem muita coisa ali. Eu acho que se você já está mais de um ano ouvindo pregações, ministrações, você já ouviu em algum momento a história de José. Ela em alguns momentos já te inspirou. Porque, fala a verdade, para aqueles que conhecem. Para quem não conhece, eu vou contar também algumas partes. Mas para você que já conhece, talvez é a melhor novela de todos os tempos. A palavra novela para nós é meio esquisita, né? Mas em italiano significa boas novas. Melhorei a novela. É a primeira reunião que a pessoa sai com vontade de assistir uma novela. Mas essa história, na verdade, é uma história cheia de dramas, né? Conflitos familiares, injustiças, e ao mesmo tempo, uma das mais belas demonstrações do significado do perdão, do significado da confiança, de um homem nos propósitos que Deus tinha para a vida dele. Mas eu tenho certeza
que se nós estivéssemos no lugar de José, em vários momentos, em várias experiências que ele teve, nós perguntaríamos para o Senhor algo muito simples, mas do fundo do nosso coração, que seria, qual é o propósito disso? Qual é o propósito dessa situação? Por que que isso está acontecendo comigo? E o mais interessante é que as coisas todas na vida dele, elas acontecem a partir de situações dentro da sua, o Góes usou essa palavra, família. Uma família complicada, relações complicadas, relações complexas. Quem aqui tem uma família complicada? Ai, Jesus amado. Eu, por exemplo, tive uma família que já foi mais complicada. Já foi mais. Eu e a minha irmã já tivemos os nossos dramas familiares, né? Talvez o auge do nosso drama é porque a gente brigava bastante quando adolescentes, jovens, e o auge talvez do meu drama com a minha irmã foi um dia que eu não lembro o que eu falei para ela, não acho que foi uma coisa tão importante, mas ela saiu correndo atrás de mim e me jogou uma faca. E ela jogou uma faca, faquinha de serra, quem nunca levou uma facada fala que é uma faquinha de serra. Mas a minha lembrança é que eu levei uma facada pelas costas da minha irmã. Ela pegou a faca e ela jogou a faca, e a faca entrou na minha panturrilha, e ela ficou pendurada. A hora que eu vi a faca pendurada, eu caí no chão, tarará. Daí nisso, eu tinha que dar uma valorizada, né? Nisso eu fui para cima da minha irmã. Não fica com dó da minha irmã, porque hoje ela tem 53 anos e é faixa preta de Muay Thai. Então calma, né? Calma que a minha irmã não era assim, né? Então eu fui correndo atrás da minha irmã, ela não era faixa preta ainda, e eu peguei e empurrei ela. No que eu empurrei ela, ela bateu a cabeça na parede atrás e ela desmaiou. A minha mãe ficou muito brava comigo, pediu para eu pegar um copo de açúcar, eu fui e peguei um copo de água com sal. Não, que 8 anos, nada, eu acho que eu tinha 16. Eu levei uma facada aos 16 anos. 15 ou 16 anos, levei uma facada, gente. E a história de José, ela também foi uma história complicada, mas José nasce então, e é esse texto, que a gente vai ver algumas partes dele, a partir do capítulo 37 de Gênesis, a Bíblia então vai contando a história dele a partir da família. José, eu vou trazer alguns fatos aqui para você ir conectando, algo que para mim foi importante no desfecho de tudo isso, mas José, como um irmão caçula de 15 irmãos, o primeiro filho de Jacó, o filho dele com Raquel, uma mulher que havia passado grande parte da sua vida estéril. Então José, ele nasce de um milagre. José foi um milagre, foi bastante esperado, foi algo que Deus, na verdade, fez e eles ficaram sabendo. É por esse motivo, né, eu acredito, que o seu pai tinha bastante carinho por ele, e a Bíblia fala desse carinho. Fala que ele tratava até mesmo José de uma forma diferenciada. A gente começa ali no versículo 4 e 5, para pegar o começo dessa história. Diz assim, que os irmãos de José viram ou acompanhavam esse carinho, ou esse amor maior que o seu pai tinha por ele. E é claro que, como numa família normal, isso trouxe um conflito, né? Trouxe um ciúme,
E esse versículo fala o seguinte: vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, eles o odiaram e não podiam falar com ele de uma forma pacífica. Então aqui já fica claro para todos nós que tinha uma grande crise nessa família. Era um drama desde o começo. A vida de José, ela foi um drama desde o começo. Esse drama familiar, ele aumenta no dia que José, ele tem um sonho. E esse sonho é contado para todo mundo. E daí, a marmita literalmente azeda. Por quê? Porque José já tinha essa situação com seus irmãos, e esse sonho que ele tem, e ele revela para os seus irmãos, na verdade ele revela para a sua família inteira, conta para o seu pai, conta para a sua mãe, e esse sonho está aqui no versículo 5, ainda em Gênesis 37. Eu vou ler essa parte aqui, para ser bem fiel ao texto. Certa vez, José teve um sonho, e quando ele contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. É uma cena engraçada, né? Você contando isso para os teus irmãos. Pensa em você, numa família onde existe já um conflito, você pegar e se levantar e falar, eu sonhei que todo mundo ali se dobrou, né, diante de mim. Glória a Deus. Imagina o climão, né? Os seus irmãos disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele tinha dito. Versículo 9, depois ele ainda teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve, menino? Mas que coisa fora de hora. Será que eu, a sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. Isso só foi crescendo. O pai, no entanto, mesmo sabendo todo esse contexto e tendo que administrar tudo isso, fala o seguinte: o pai, no entanto, refletia naquilo. A partir daqui, a gente vai ter uma sequência de traições, uma sequência de mudanças na vida desse homem, uma sequência que envolve prisão, que envolve tantos dissabores que ele viveu. E eu vou continuar aqui pegando algumas coisas importantes para a gente montar todo esse cenário. Versículo 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai. Essa situação conflituosa existindo entre eles, perto de Siquém, o lugar que eles estavam. Mas o seu pai lhe disse, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto da nossa casa, de Siquém, quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele, mas eles o viram de longe, e antes que chegassem, eles planejaram matá-lo. Parece que já é radical aqui a situação, né? Mas eu acho que aqui traz para nós todo o problema real que estava acontecendo ali. Não era algo simples, não era uma situação cotidiana, não era uma brincadeira ou algo que talvez naturalmente aquilo poderia ser resolvido com um diálogo, por exemplo, porque a gente percebe aqui no relato do texto que rapidamente esse desejo até de morte, ele estava no coração daquela família, dos seus irmãos, que quando eles enxergam José chegando de longe, e José não chega
para ser hostil por eles, para com eles. Pelo contrário, José chega ali trazendo algo, mas eles olham para José já com esse desejo de matá-lo. Versículo 19, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora, nós vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo ainda das mãos dos seus irmãos, dizendo, não lhes tiremos a vida, mas ele acrescentou, não derramem sangue, joguem naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e de levá-lo de volta ao seu pai. Então, os irmãos queriam matar José. Um dos irmãos, ele percebe que aquilo talvez seria muito radical, ou traria consequências para a vida deles, e ele traz uma outra ideia, mas ele não tenta livrar o seu irmão, ele tenta só não trazer sobre ele, ou sobre eles, uma culpa, ou algo que seria difícil demais eles lidarem com aquela situação. A ideia era deixar ele ali no poço. Também não era uma boa ideia, né? Bom, versículo 23, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram então a sua roupa, a túnica, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Até aqui, eu creio que José não tinha nem noção do que aconteceria com ele. Porque mesmo sabendo que existia uma situação, José, eu creio que ele foi pego de surpresa. Eu acho que eu e você, a gente seria pego de surpresa. Porque uma coisa é, quando você enxerga algo que está acontecendo, pessoas que têm um problema com você, outra é você pensar a partir daquelas pessoas. Então José não conseguia pensar o tamanho da ofensa talvez que estava no coração dos irmãos deles, porque senão ele não chegaria ali naquele lugar de uma forma tão assim, sem uma precaução. E ele, eu tenho certeza, o texto mostra isso para mim, que ele foi pego de surpresa. E eles jogam ele nesse poço. Ao se assentarem para comer, viram de longe, e eles jogam o irmão no poço e eles vão comer, né? Então, estava tudo bem, né? Vamos comer aqui a comida que nosso irmão trouxe, mas ele, na verdade, está num lugar que eu acho que é o lugar dele. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana que vinha de Gileade. Os seus camelos estavam carregados de especiarias e tal. Versículo 26, outro irmão, Judá, disse então aos seus irmãos, o que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los a essas pessoas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando aqueles mercadores se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata. E levaram o seu irmão para o Egito. Quando aquele outro irmão, Rúben, voltou ao poço e viu que José não estava mais lá, aquele que estava tentando, de alguma forma, não cooperar com aquela situação, ele rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse, o jovem não está mais lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam o sangue na túnica de José. E, na verdade, aqui eles começam a tentar dar um jeito naquela situação, maquiar aquela situação, para que uma história fosse contada e chegasse para o seu pai, que o seu irmão havia tido uma intercorrência no meio do caminho, né? Um animal selvagem o havia devorado, enfim. Então, existe aqui uma situação que só vai piorando. E eu não quero ficar lendo esse texto, porque, como eu disse, ele é muito extenso, mas eu creio que a gente já consegue perceber aqui uma situação que estava acontecendo e algo que, literalmente, nesse momento, talvez de poço de José, onde ele foi jogado, os seus irmãos
nitidamente mostrando para ele o desejo que eles tinham, que era um desejo da distância dele, ou melhor, que ele até mesmo morresse. E eu consigo encontrar de alguma forma aqui um coração de um homem que, apesar de tudo isso, não recebia aquilo para ele. De alguma forma, mesmo em situações assim, José, a gente não percebe nele uma vontade de se vingar dos seus irmãos. Mas eu imagino que talvez, eu não sei se ele expressou isso para o Senhor, mas a Bíblia não conta, mas o máximo que José, ele poderia chegar, é nessa primeira pergunta que eu já fiz essa noite, quando de repente as situações começam a acontecer, e os nossos dramas estão em andamento, e a gente chega talvez nesse lugar de questionar, fala, Deus, mas qual o propósito? E talvez ele diz isso para o Senhor, de alguma forma, qual o propósito de toda essa situação? Agora, presta atenção nisso, no capítulo 38, a gente está aqui na sequência, 37, contando da vida de José. Depois do capítulo 38, vai falar também, vai continuar essa história. Mas no capítulo 36, o capítulo não fala mais sobre José. Ele abre um parêntese na sua história e começa a narrar fatos paralelos que estavam acontecendo com a sua família. Porque é mais ou menos como uma foto. Eu não sei se quando você tira a foto você faz isso e alguém vem mostrar para você. Pensa que você está no live, daí alguém tira a foto ali do live, né? E daí mostra a foto. Qual a primeira coisa que você faz quando alguém mostra uma foto que você estava nela? Você olha para o teu irmão? Não acredito. Você vai olhar para quem tirou a foto, para ver se ele ficou bem na foto? Não. A gente olha, e assim, sinta-se normal por isso, porque você fala, poxa, eu sou muito vaidoso, né? É muita vaidade numa pessoa só, né? A pessoa está me mostrando a foto, só para eu dar uma opinião sobre a iluminação da foto, e eu estou interessado em me ver nessa foto. Então, não se sinta culpado, que isso é algo que acontece com todo mundo, quando você vai perguntar. Todo mundo olha para a foto de todo mundo se procurando ali. Então, a vida de José estava tensa, estava muito ruim. E isso podia, claro, estar no seu coração. Deus, qual o propósito de toda essa situação? Mas, de repente, a gente, olhando nessa cena toda, começa a enxergar outras situações que estavam acontecendo próximo a ele, no coração das outras pessoas, e melhor dizendo, o capítulo 38 começa a contar os dramas particulares de outros personagens da sua família. Em especial, a vida de Judá, o irmão que teve a ideia de vendê-lo como escravo. E essa sua vida, por essa sua ideia, a Bíblia fala sobre isso, sobre consequências, começa a dar muito ruim, literalmente. Então, no versículo 1 do capítulo 38, a gente não está falando mais de José, a gente está falando agora da família dele. Diz assim, por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu e casou-se com ela, e ele a possuiu. Essa é uma linguagem romântica bíblica. Ele a possuiu. Pausa dramática. E ela engravidou, e deu à luz a um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em uma outra cidade, ele teve ainda outro filho e o chamou de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para um dos seus filhos, o filho mais velho.
Mas o Senhor o reprovou a conduta perversa dele, que era o filho mais velho de Judá, e por isso ele morreu. Então Judá disse o seu outro filho: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela, e dê descendência a seu irmão. Mas ele não faz isso. Versículo 10. O Senhor novamente reprova aquilo que estava acontecendo, e mais uma vez, uma desgraça acontece ali naquela família. Disse então Judá à sua nora Tamar: morre como viúva na casa de seu pai, como viúva na casa do teu pai, até que o meu filho cresça, o meu filho mais novo. Porque ele pensou: ele também poderá morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do meu pai. Tempos depois, morreu a mulher. É só desgraça. Você não vai nem lembrar dessa parte aqui. Mas eu convido você então a pegar teu caderno e montar as histórias todas que estavam acontecendo paralelo à vida de José. E o capítulo 38, eu vejo que de uma forma muito cirúrgica da parte de Deus é acrescentado aqui para nós, quando nós estamos conhecendo todo o drama desse homem, todo o drama de José. Porque é o que nós fazemos o tempo todo, nos colocando numa situação como essa, é claro, na pele, no papel de José, porque quando a gente também lê a história de José, a gente não se coloca no papel de Rúben ou de Judá. Ou alguém algum dia já fez isso? Meu Deus, né? Eu acho que eu sou esse que na verdade não mandou matar, mas deixa escondido ali, né? Então, eu vejo que isso vai mexendo com a gente de uma forma um pouco diferente nesse ponto. Eu não vou continuar lendo esse texto, mas a situação aqui só vai piorando. Paralelo à história de José, essas outras histórias na sua própria família estavam acontecendo. Agora José, é claro, que ele poderia ficar muito bem com a sua história, que já era demais para ele, não é verdade? É claro que essas histórias todas que estavam acontecendo paralelas a José, a gente pode classificá-las ou colocá-las num lugar que para nós muitas vezes é o jeito que nós conseguimos lidar, é que, cara, eu ia falar o nome aqui, mas não vou falar, mas cada um com seus problemas, não é? Porque cada um com as suas escolhas, e cada um com o resultado das suas más escolhas, e esse capítulo 38, ele literalmente mostra isso para nós. Não tinha mocinho nessa família, né? Uma família de bandido. E que bandido sofra as suas consequências. Mas vamos voltar para o drama de José, porque é o que a gente sempre olha. José é vendido como escravo pelos irmãos. Ele é comprado por Potifar, oficial do faraó no Egito. Potifar passa a confiar nele, mas a esposa de Potifar acusa José de tentar seduzi-la quando ele recusou os seus avanços. Isso leva José, de novo, a um momento terrível na sua vida. Leva José para a prisão, apesar da inocência. E nessa hora, talvez José, de novo perguntou isso para o Senhor. Como a gente faz? Qual o propósito de mais essa situação? Inocência total. Na prisão, José se destacou por seu caráter, habilidade de interpretar sonhos, homem de Deus. Ele interpretou os sonhos do copeiro, os sonhos do padeiro, do faraó.
prevendo corretamente os seus destinos, a sua reputação como homem de Deus fica evidente naquele lugar. E é levada também para Faraó, que em um determinado momento da sua vida, chegou com essa necessidade, que ele precisava de um homem de Deus que interpretasse os seus sonhos. E José, então, por causa disso, é chamado para interpretar os sonhos de Faraó. Eu vou dar um avanço na história, assim, gigantesco, para vocês que conhecem, para vocês que não conhecem, vocês não conseguirem dormir nessa noite sem ler essa história inteira. Mas são só 14 capítulos. Duvido que em meia hora você não resolva essa história toda e vá dormir totalmente feliz. Mas o resultado é que, por ele ser usado mais uma vez numa situação, pela sua fidelidade, o seu coração a Deus, ele é colocado numa posição por Faraó, que entende quem era aquele homem e busca aquele homem como alguém que precisaria fazer parte do seu governo. E José, em ascensão, ele é levado como governador do Egito. E a gente levanta, e a gente glorifica, e a gente fala, agora fez sentido, né? Porque, meu Deus do céu, como uma pessoa pode sofrer tanto? Uma pessoa inocente, uma pessoa que tinha tudo, né? Para se revoltar com seus irmãos, se revoltar com a sua família, até mesmo se revoltar com o Senhor. Como uma pessoa dessa não teria uma colheita e a gente não entenderia, então, o que Deus tinha para fazer na vida daquele homem, para finalmente, ele no final da sua vida, porque a história, dando um spoiler, que vai acabar com a tua noite de sono, se você não lê antes de dormir, é que esse homem também morre. José morre. E ele morre no auge. Ele morre como um homem que cumpriu os propósitos que Deus tinha para a vida dele. E daí a gente amarra essa história, a gente tira as nossas conclusões e a gente fala, Deus é fiel, porque existia algo tão poderoso para acontecer na vida daquele homem, e todas aquelas situações cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Glória a Deus, eu acabei. Mas não acabei. Porque a história de José não se resume somente a ele. E a tua história não se resume somente a você. A tua história, ela nunca terminará em você, mesmo que hoje você esteja passando por situações que você imagine que todas elas têm a ver somente com você, elas não têm. Não têm. O capítulo 42 conta que a família de José foi atingida pela fome. E eles precisaram recorrer ao Egito, para eles não morrerem de fome. Durante a grande fome, os irmãos de José, que era o governador do Egito, foram ao Egito em busca de alimento. José agora, como governador do Egito, ele os reconhece, mas a sua família, agora crescida, depois de um tempo sem encontrar com José, não reconhecem José. No desfecho de mais uma etapa da história da vida de José, ele acaba se revelando aos seus irmãos. E o que ele faz? Quando ele se revela aos seus irmãos, ele mais uma vez, mostrando o seu coração, ele os perdoa. E ele explicou que Deus usou os seus atos para um bem maior, salvando muitas vidas durante a fome. E a família de José, então, se muda para o Egito. Agora eu entendi. Porque a vida de José não era apenas o objeto final de toda a ação de Deus.
porque ele foi usado por tudo isso que Deus fez na vida dele para trazer alimento a um mundo que estava faminto. José, ele tinha chaves ali dos celeiros nas suas mãos, e ele liberou alimento para todos aqueles que estavam próximos a ele e estavam morrendo de fome, e agora a gente achou o porquê de tudo. Porque basta, né? Imagina, tudo aquilo que a gente está, eu vou dizer, eu não vou falar sofrendo, né? Mas vou dizer todos os nossos dramas, porque quem aqui ainda não viveu um drama, levanta a mão para eu orar. Já pensou em ver um drama, né? Um irmão uma vez ele falou para mim algo muito parecido com isso. E agora? Eu acho que basta, porque tudo aquilo que ele estava vivendo, tudo aquilo que ele aprendeu, trouxe um resultado para a vida dele. Ele prosperou, foi reconhecido. O último se tornou o primeiro, cheque num texto bíblico. Ele, na verdade, entendeu que todos os planos de Deus na vida dele cooperou para o seu bem, mais um cheque no plano bíblico. E, por último, eu acho que talvez seria o nosso maior resultado na vida, a gente tem, a partir das nossas dores, como eu ministrei semana passada, um alimento sendo distribuído e repartido com as pessoas. Meu Deus, para que mais? Que mais? Fala a verdade, se nós chegarmos até esse ponto, glória a Deus, completei a minha carreira. Só que, na verdade, eu descubro que existia um propósito maior em andamento. Capítulo 46, versículo 1. Jacó partiu com tudo o que pertencia a ele, o pai de José. E Deus falou com ele por meio de uma visão. Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou o teu Deus, o Deus do teu pai. Não tenha medo de descer a esse lugar que eu estou te enviando ao Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Jacó levou consigo para o Egito todos os seus filhos, não só José, levou todos os seus netos, levou todas as suas filhas, as suas netas, isso é, todos os seus descendentes. E eu queria que você fizesse um exercício comigo agora. Eu queria que você fechasse os teus olhos e você ouvisse cada um desses nomes que eu vou ler nessa hora, que talvez em muitos momentos da tua leitura bíblica, você acelerou esse momento, mas eu queria que você ouvisse e deixasse o Espírito Santo agora de uma forma que eu creio que Ele pode fazer com você. Ele revele o que Ele revelou para mim, enquanto eu li essa parte do texto. Feche os teus olhos e apenas ouça. Esses são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes, que foram para o Egito. Rúben, o filho mais velho de Jacó. Esses foram os filhos de Rúben: Enoque, Palu, Esrom, Carmim. Esses foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. Esses foram os filhos de Levi: Gerson, Coate, Merari. Esses foram os filhos de Judá: Oná, Selá, Pérez e Zerá. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom, Amul. Estes foram os filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazubá, Cisrom. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon, Jalel. Estes foram os filhos que Lia deu a Jacó em Padã-Arã, além da sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33 pessoas. Estes foram os filhos de Gade: Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arodi, Areli. Estes foram os filhos de Asser: Iná, Isvá, Isvi, Berias, e a irmã deles, Será. Estes foram os filhos de Berias: Ebel, Malquiel.
Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, deu 2 filhos também a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Os filhos de Dan foi Uzim. Estes foram os filhos de Naphtali, Jazel, Guni, Jezer, Silém. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres dos seus filhos, totalizaram 76 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito, todos eles chegaram a 70. Na verdade, esses irmãos, todos problemáticos de José, tinham uma promessa. Você pode abrir os teus olhos agora. Cada um desses nomes que você ouviu nessa hora, cada um deles, da mesma forma que José, também eram conhecidos do Senhor. Cada um deles. E cada um deles também tinha uma promessa do Senhor para suas vidas, mesmo esses irmãos que nós costumeiramente olhamos para essa história e nós os enxergamos como pessoas problemáticas, que desejaram o mal para o seu próprio irmão, e talvez essa seria a nossa crise hoje. Se nós estivéssemos de fato no lugar de José, a nossa maior crise seria nós olharmos para essas pessoas e descobrirmos de uma forma santa que Deus também tinha um plano e uma promessa para a vida de cada um deles e da descendência de cada um deles, que só se manifestou, que só veio à luz. Presta atenção nisso. Que só aconteceu na vida desses irmãos problemáticos, desses irmãos talvez até com um caráter duvidoso, porque José, em algum momento, ele descobriu que o propósito de tudo que estava acontecendo com ele era maior que ele. Tinha mais gente envolvida. Tinha mais gente envolvida. O nome de cada um desses da sua família era tão grande como o nome de José. Qual o propósito de tudo que aconteceu com José? No caso dele, talvez, foi resgatar uma família inteira problemática. Quem foram os problemáticos irmãos de José? As 12 tribos de Israel. O sonho de José, todos os seus perrengues, não tinham apenas a ver com a sua projeção ou riqueza. Tudo estava ligado com um plano maior que envolvia toda a sua família. As 12 tribos de Israel, grupos descendentes dos 12 filhos de Jacó, que também hoje é conhecida como Israel. Cada tribo é o nome de um dos filhos problemáticos de Jacó. De cada um dos 12, ou melhor, dos irmãos problemáticos de José. O entendimento quanto tudo a isso na vida dele, um determinado momento, entendido que era tão profundo. E Deus, percebendo talvez essa correspondência de José com o alinhamento com um plano maior de Deus, que não era só para a sua vida, que era para a vida de toda aquela família, e que alcançaria
todo um plano maravilhoso, poderoso de Deus para a sua igreja. Talvez o Senhor, entendendo isso, no coração de José, no lugar certo, traz para ele uma dupla honra, que ele não tem uma das tribos como o seu nome, mas aquilo se multiplica através já dos seus dois filhos, que eram Efraim e Manassés. É por isso que as 12 tribos de Israel, elas são Rubem, irmão problemático, Simeão, irmão ruim, Levi, um atirador de faca na panturrilha do irmão, praticamente, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, Benjamim e as outras duas, para não ser o nome de José, levaram os seus 2 filhos como líderes dessas tribos, Efraim e Manassés. A gente poderia entrar aqui agora na importância dessas 12 tribos, quanto na distribuição territorial que a nação de Israel alcança, quanto na herança e nas promessas que foram trazidas através de toda essa família que nos alcança hoje. E a gente poderia agora gastar muito, mas muito tempo nesse argumento, nesse ponto, e descobrindo tantas coisas que aconteceram, mas o ponto que eu quero trazer com vocês nessa noite é que existe uma família ao nosso lado. E que tudo aquilo que está acontecendo conosco não pode também apenas se resumir às nossas vidas, nossas necessidades e talvez as nossas conquistas e resultados das nossas boas escolhas. Existem pessoas do nosso lado, e hoje especificamente, porque eu sinto do Senhor de dizer isso para cada um de vocês, mesmo aqueles que ainda não têm a sua família, mas terão, que a sua família depende e muito do teu discernimento espiritual. Existe um lugar que Deus te colocou, que não é por acaso, assim como foi na vida de José. E você talvez tenha irmãos que estão vivos ao seu lado hoje. Você talvez ainda tenha pais que estão com você. Você tem uma família talvez maior que extrapola, que a gente entra nos tios, nos primos, aqueles que você tem acesso. Agora imagina todos esses nomes que foram narrados aqui no capítulo 38, como o nome também da tua família sendo destacada por Deus. E o Senhor talvez dizendo para nós nessa noite, que tudo o que Ele tem feito com você, é claro que é para você ser abençoado e viver o que Ele tem para você, mas nunca vai se resumir somente na tua vida, porque existem outras pessoas que estão nessa hora, dependendo desse discernimento teu espiritual, para você, da mesma forma, ter o coração que José teve, para poder alcançar toda a sua família, toda a sua família. Existe algo de Deus que eu creio que Ele quer liberar através de nós para as nossas famílias. Eu sei que já existem alguns testemunhos incríveis aqui. O testemunho da Letícia é um que é impactante. Se você não conhece, pergunta para ela. Mas os seus irmãos todos foram alcançados através de um posicionamento, de uma busca, de um clamor, de uma intercessão, de uma intencionalidade na fala, no relacionamento. Talvez você hoje tenha irmãos que você poderia até classificar, se eles não estão aqui do teu lado nessa hora, como problemáticos. Se eles estão nessa hora, dá uma risadinha boa para eles. Mas talvez hoje você tem dentro do eu vi uma risadinha. Talvez você hoje tenha na sua própria casa relacionamentos que são difíceis demais. Mas eu gostaria que você saísse dessa noite com essa verdade cravada no teu coração. Existe um discernimento que Deus quer trazer para nós, que a nossa vida e todas as nossas coisas, uma vez que ligada a Ele, é um propósito que sempre é maior, também
inclui as pessoas que Ele trouxe para fazerem parte da nossa vida, como pessoas a serem tocadas pelas nossas experiências e pelo nosso coração. Eu creio que Deus vai te dar algumas missões a partir dessa palavra. Por isso que eu disse que eu a colocaria como uma das palavras mais importantes para mim. Porque ninguém pode fazer aquilo que só você foi chamado para fazer na tua casa. Ninguém. Existem histórias incríveis te esperando. Amém? Existem pessoas que talvez hoje você ainda não as enxergue assim, mas que elas precisam ser alvo do amor de Deus, do perdão de Deus, através da tua vida. E eu queria fazer algo nessa hora, antes de nós orarmos sobre algumas situações. Eu queria, se possível, que você ficasse com a sua família natural agora, os filhos chegassem perto dos pais. Queria pedir para você ficar em pé. É claro que os nossos queridos músicos agora vão dar licença às suas famílias nesse momento para estarem aqui em cima conosco, mas queria que, se você tivesse com a sua família perto, os seus filhos, eu não sei se a gente conseguiria liberar as crianças agora. Será que é possível? Pensei nisso agora. Eu não sei se mas não acaba às 8? Se for possível, se não for, não tem problema. Que você agora esteja em família. Amém? E eu queria que você, entendendo isso, que você desse a mão para quem é da tua família, quem está do teu ladinho agora. Para a gente poder orar de uma forma que eu creio que é uma das formas mais poderosas que nós temos diante do Senhor e de todo o mundo espiritual. É que nesse lugar de concordância, de laços, de sangue, eu creio que existe uma autoridade que é liberada para que situações elas venham à existência e venham à luz da parte do Senhor. É claro que existem muitos sonhos e muitos propósitos de Deus aqui, como em toda a família de José tinha. É óbvio. E eu queria agora que você como parte dessa família tua, que você comece a orar agora com essas pessoas que estão aí contigo, chamando a existência aquilo que é perfeito de Deus para a sua casa e para todos os membros da sua família. Você vai começar a orar pelas pessoas que estão com você aí agora, mas você vai começar a estender também as pessoas da tua família que Deus for colocando no teu coração. E se nessa hora você está aqui, você não está com um familiar teu, mas você também, é claro, tem uma família, essa é a hora que você vai começar a orar. Nós estamos diante do Senhor, com uma palavra dEle para nós, que você vai chamar a existência também para a sua casa, os planos maravilhosos e únicos de Deus, para cada um deles viver. Comece a orar, comece a liberar você uma palavra para a sua casa, uma palavra de bênção, uma palavra de propósito de Deus sendo visitado agora. Os teus filhos, os teus pais, os teus irmãos agora sendo alcançados através dessa oração. Aqueles seus familiares que não conhecem a Jesus, eles passam a ser alvo nesse momento da tua oração, mas também eles passam a ser alvo da tua oração, que não mais terá fim até você ver o cumprimento da palavra de Deus na vida de cada um desses que estão longe do Senhor. Comece a orar.
libera uma palavra. Se você está sozinho, tua família não está aqui, libera uma palavra para a tua casa. Você como José nessa noite, que está entendendo que existem outras coisas paralelas acontecendo. Existem outras histórias paralelas, outros dramas acontecendo. Começa a abençoar os teus filhos, se eles estão com você agora nesse lugar. Abençoa os teus filhos. Libera uma palavra sobre a vida deles nessa hora. Pai e mãe, coloca a tua mão sobre a cabeça dos teus filhos nessa hora e começa a liberar uma palavra de bênção. Que todos os planos de Deus sobre a vida deles irão se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és Aleluia, Deus nosso. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Eu não sei se você percebe, mas
A história de José, ela foi uma história muito grande, foi uma história incrível aquilo que ele viveu, mas a sua família viveu algo que foi maior. Isso mexeu muito comigo. A história da vida da família de José, na verdade, é maior do que todas as experiências que José viveu. E eu queria que agora você pudesse, junto aí com a sua família ainda, começar a orar por algumas pessoas da sua família, que talvez hoje você não tem nem ideia, isso não passa pela tua cabeça, porque ainda não é a história dessas pessoas. Talvez ainda eles serão lembrados neste momento como aqueles problemáticos da tua família, mas eu queria que você orasse por essas pessoas agora, liberando uma palavra de Deus para a vida delas, para que a história delas seja maior que a tua, que a história delas cause um impacto ainda maior no coração delas, que um dia causou no teu. É uma oração. Talvez aí em família, antes de vocês começarem a orar, falem alguns nomes. Fale alguns nomes. Fale entre vocês. Eu queria orar pela pessoa tal. Eu queria agora orar pelo meu irmão. Eu queria orar agora pelo meu tio. Eu quero orar agora pela minha mãe. Cita entre vocês nomes agora. Cita. Vamos trazer alguns nomes nessa hora, nesse lugar de oração. Senhor, ouve esses nomes, Pai. Deus, é talvez como ali no capítulo 38 de Gênesis, nós trazendo, Pai, diante da Tua presença, pessoas que nessa hora estão caminhando, Deus, rumo a uma terra que também é delas, uma terra que é prometida para o Senhor, não somente para mim, mas para toda a minha família. Deus, eu chamo o nome, nós chamamos, Deus, o nome dessas pessoas agora aos céus, as convidando para viverem aquilo que o Senhor tem para a vida delas, mesmo que nessa hora elas estejam somente de carona, mas nós nessa hora declaramos uma palavra sobre cada um desses nomes que estão sendo levados agora, Pai, pelas nossas vozes ao Teu coração, Deus, para que seja ligado na terra e seja ligado no céu nessa hora, o Teu plano perfeito, oh, a Tua promessa perfeita para a vida dessas pessoas, Deus, que nós hoje não enxergamos, mas temos o privilégio de caminhar perto, Senhor. Nós liberamos uma palavra, Deus, uma palavra Tua, Deus, nessa hora, Pai, alcançando cada um desses nomes, Senhor, e que eles cresçam, Pai, que eles cresçam, Senhor, Pai, que eles Te conheçam de uma forma, Pai, tão intensa, Deus, que eles ainda, Pai, serão testemunho, Pai, para a minha vida, do Teu agir, do Teu falar, que as experiências desses meus familiares, Pai, que ainda não Te conhecem, Pai, possam ainda impactar a minha vida, Senhor. Oh, Deus, nós ligamos nessa hora, Pai, uma palavra Tua de vida para toda a nossa descendência, Pai, todos os nossos filhos, todos os nossos netos, Pai, nos acompanhando, Senhor, nos acompanhando, Pai, para essa terra que o Senhor está nos levando, Pai, os filhos dos nossos filhos, Senhor, Pai, todos eles experimentando, Pai, o Teu favor, a Tua bênção, e Deus, o Teu território crescendo, Pai, através deles, através das nossas famílias, Deus, o Teu território crescendo, Pai, o Teu reino avançando, Pai, porque nós descobrimos também que tudo isso, Pai, é maior do que a nossa vida, é maior que os nossos sonhos pessoais, Deus. Pai, tem tantas pessoas envolvidas, Senhor, tantas pessoas, tantos sonhos envolvidos, Senhor. Pai, é onde nós colocamos os nossos olhos nessa noite, não para mim, Senhor, mas para aqueles, Deus, que precisam ainda
Pai, serem liberados, Deus, para chegarem no destino que o Senhor tem para cada um. Essa é a nossa oração nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor, aleluia. Termina esse culto abraçando a tua família. E depois abraça uma família que está pertinho de você, também liberando uma palavra sobre eles em nome de Jesus. Deus te abençoe, seja uma semana onde o Senhor vai te usar dentro da tua família, em nome de Jesus.